Fala galera, tema muito importante, sempre sendo cobrado em provas de concurso público. Diferença de denotação para conotação. Eu digo para você o seguinte, na denotação, denotação tem o D. Denotação é o sentido do dicionário naquela palavra, ou seja, é o sentido literal daquela palavra. Já na conotação, nós temos a conotação quando a palavra está em seu sentido figurado, está em seu sentido que não é o seu sentido usual. Olha aqui a definição para você, olha só. Denotação ou linguagem denotativa é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras no sentido literal, ou seja, fora de um contexto. É o tipo de linguagem usado geralmente em mensagens objetivas, em discursos que visam a transmissão de fatos, opiniões ou argumentos. Então, uma linguagem precisa é uma linguagem do dicionário. A linguagem denotativa está em vários gêneros jornalísticos, materiais didáticos, científicos, manuais de instruções e outros materiais. Bem, olha um exemplo de denotação. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola. Precisei voltar até lá para buscar, tá vendo? Não há nada fora do contexto aqui. Todas as palavras estão no seu devido lugar, no sentido que nós a conhecemos. Tudo bem? Agora, olha só, o que é a conotação? Conotação ou linguagem conotativa é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras em sentido figurado, que vai além do sentido literal, vai além da denotação, depende do contexto, é mais livre para múltiplas interpretações, pode transmitir diversas mensagens ao mesmo tempo e até diferentes mensagens. Então, a mesma palavra pode assumir diversas conotações, né? Conotações, olha aí, as interpretações possíveis, né? Na linguagem conotativa é comum o uso de figuras de linguagem, olha só. Por exemplo, muitos casos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Veja só, quando a gente pensa em saltar, a gente pensa em alguém que está pulando. Porém, quando eu falo, os casos de doença saltam aos olhos, quer dizer que esses casos estão muito evidentes. Então, se eu digo que uma pessoa está saltando, é um sentido do dicionário, está pulando. Mas se a doença salta aos olhos, observe, a doença não está saltando nos meus olhos, mas ela está sendo muito evidente, perceba? Então, na conotação, eu tenho essa mudança, esse sentido que depende do contexto. Olha, ele ficou derretido por ela. Quando a gente pensa em derretido, é o quê? Por exemplo, um gelo que está derretendo, está no processo de fusão, passando para a água. Isso seria o sentido denotativo. Mas na conotação, olha só, eu estou derretido por ela, quer dizer, estou apaixonado por ela. Então perceba que na denotação eu tenho algo mais literal, mais objetivo, sentido do dicionário. Já na conotação eu vou ter um contexto, uma figura de linguagem. Mais um exemplo, eu morro de medo de avião. Não significa que eu morro, se eu morrer, estou falecendo, estou falecido, né? Aí é o sentido denotativo, mas quando eu falo morro de medo, olha só, é um sentido conotativo, é um sentido